Em 2019, foi anunciado um jogo que atualmente é um dos jogos mais aguardados de todos os tempos. Um jogo que não teve quase nenhuma informação depois de seu anúncio. Um jogo que os fãs estão esperando até hoje. Hollow Knight: Silksong. Silksong, antes de ser anunciado como uma sequência, era originalmente uma expansão do jogo Hollow Knight. A história de Hollow Knight começa em 2014, lá na Austrália, onde Harry Gibson, um desenhista e animador, e William Palin, um desenvolvedor de jogos, junto de Rohan Fraser, criam a Team Cherry. A Team Cherry publicou um jogo na plataforma Newgrounds. Esse jogo era Hungry Knight. Nesse jogo, um pequeno inseto deve matar alguns insetos gigantes para conseguir as suas máscaras, para conseguir reviver seu amigo. Mas ele precisa matar alguns insetos menores e comer os líquidos laranjas que eles deixam no meio do caminho para não morrer de fome. Por isso o nome do jogo. Rohan acabou saindo do time e Harry e William acabaram saindo dos seus trabalhos para focarem no jogo. O projeto foi mudando, tendo o apoio de Christopher Larkin para fazer a trilha sonora e a sonoplastia, e David Case para fazer a programação, além do apoio de Makoto Koji para fazer as vozes femininas, e também o apoio massivo que foi a campanha que eles fizeram no Kickstarter, um site de financiamento coletivo. Até que em fevereiro de 2017, um dos maiores jogos independentes de todos os tempos é lançado. E esse vídeo tá aqui para falar sobre ele. Bem-vindos a Hollow Knight.mp4. Em terras distantes, pronunciam seu nome com reverência e lamentação, pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens. E mesmo assim você cumpriu o desafio. Sob a vigilância mais pálida, você ensinou. Nós mudamos, instintos básicos foram resgatados. Um mundo que você deu para insetos e bestas, como eles nunca sonharam. De Elegia para Hollow Nest, por Monomon, a professora. Hollow Knight começa com Knight, ou Ghost, matando alguns insetos usando seu ferrão quebrado e coletando um pouco de gel, a moeda no mundo nesse jogo. Seu objetivo nessas terras é entrar no reino há muito esquecido e em ruínas, Hollow Nest, e impedir a infecção. Uma força divina que assola a mente dos insetos que vivem lá. Esse jogo é basicamente sobre insetos no mundo subterrâneo. Knight chega em Dirtmouth, a cidade desvanecente. Em Dirtmouth, ele conhece o primeiro NPC do jogo, Elderbug, o inseto ancião. Elderbug é gentil e já viu muitos aventureiros como Knight entrando pelo poço e nunca mais saindo. Ele dizia que esses viajantes buscavam iluminação e glória, idealizando esses seus desejos. Mas Knight não é como os outros aventureiros. Então, entrando no poço, ele se depara com a Encruzilhada Esquecida. A Encruzilhada Esquecida é incrível. Toda essa estética de caverna com essas estalactites e todos esses insetos irracionais voando e se rastejando é muito legal. E introduz perfeitamente todos os elementos vistos mais pra frente do jogo. Jogabilidade, inimigos e por aí vai. Além de diversos lugares inacessíveis no momento, mas que depois de o Knight liberar alguns poderes, podem ser desbloqueados. Algo que é muito inspirada pelos jogos do estilo Metroidvania, que é esse mesmo estilo de jogo de plataforma, onde você mata alguns inimigos com espada e tal. Essa área também tem diversos personagens incríveis, como por exemplo o Grubfather, que é uma larva que perdeu todos os seus filhos e precisa da ajuda do Knight para recuperá-los ao longo do jogo. Myla, uma mineradora que ama cantar.
Cornifer, um cartógrafo que viaja ao mundo mapeando lugares e que entrega ao protagonista o mapa da encruzilhada. Cornifer se mudou para Dirtmouth recentemente junto com a sua esposa, Iselda, que tem uma loja de mapeamento que vende vários tipos de marcadores, mapas quando o Cornifer não consegue vender e um dos primeiros amuletos do jogo, a bússola. Amuletos nesse jogo são artefatos que dão poderes passivos para o Knight. Sly, um mercador que o Knight encontra depois de derrotar a Mãe Mosca. Sly estava quase sendo completamente consumido pela infecção quando o Knight chega, assim fazendo o antigo mercador voltar a vender itens por preços bem caros. E Quirrell. Quirrell é um inseto alto que carrega uma máscara amarrada em sua cabeça como um chapéu. Ele é um guerreiro que faz amizade com o Knight e vai acompanhá-lo a viagem inteira, assim como Cornifer. Quando o Knight encontra Quirrell, eles estão no Templo do Ovo Negro. O Templo do Ovo Negro é um local da encruzilhada que tem uma cápsula negra em seu centro e essa cápsula possui 3 selos em sua superfície e o ovo é quente. Esse local já foi usado como ponto de oração porque guerreiros e viajantes já idealizavam que o ovo seria uma espécie de deus. Essa localização vai ser muito importante para o resto do jogo. É por essa e outras razões que a Encruzilhada Esquecida é incrível. Essa primeira área do jogo tem muito conteúdo e tem coisas que eu nem vou conseguir falar aqui no começo, mas ela é excepcional. E também nessa área Knight encontra o primeiro boss, o primeiro chefão de verdade do jogo. Uma larva que roubou a armadura de Hegemol, um dos antigos 5 cavaleiros de Hallownest. Os 5 cavaleiros eram um grupo de heróis que lutavam por Hallownest, mas que não existem mais. Essa larva roubou a armadura de Hegemol, idealizando que ia provar sua força. Essa larva representa a falsidade, sendo, assim, o falso cavaleiro. A larva não estava à altura da armadura. Então, depois de cavar a própria ruína e de ser derrotada por Knight, que acaba pegando um brasão da cidade da armadura da larva, a gente vai ver mais sobre esse brasão mais pra frente. Knight avança pelo novo caminho desbloqueado, e nesse caminho é onde ele encontra o Monte Ancestral. Nesse monte, ele senta em um banco que é a forma que o personagem tem de descansar no jogo, e assim Knight fala com o Xamã Caracol. O Xamã Caracol é o único da sua espécie encontrado vivo no jogo, e ele entrega para o Knight de presente um poder que vai ser muito útil e que ele não vai conseguir avançar sem. Esse poder, essa magia, é o Espírito Vingativo. As magias nesse jogo, elas drenam alma. Alma é a energia que ajuda o Knight a se curar e a usar feitiços. E essa magia em específico é capaz de fazer o Knight lançar uma esfera de energia gigante. Mas o Knight acaba sendo desacordado e o Xamã Caracol tranca ele dentro dos fundos da casa dele e pede pra ele matar um monstro que tá escondido lá embaixo. Knight mata a criatura usando seu espírito vingativo. A criatura era um Baldur ancião. Knight, depois de derrotá-lo, acaba encontrando o Apanhador de Almas, um amuleto que permite o protagonista absorver mais almas. Ela pode ser abastecida pelo Knight, matando inimigos, ou se ele encontrar alguns totens por aí. Knight sai do Monte Ancestral, mas existe outro Baldur ancião impedindo seu trajeto. Knight vai até lá, mata o Baldur e começa sua aventura pelo Caminho do Peregrino, uma trilha que vai levar até a capital de Hallownest. Knight avança esse percurso e acaba entrando em uma nova área, o Caminho Verde. Uma vez, um dos seres superiores sonhou, e desse sonho nasceu o Caminho Verde. Um bioma coberto por água, vegetação e inimigos musgosos. O Caminho Verde é a segunda área desse jogo e consegue ser 2 vezes melhor que a Encruzilhada. Toda essa combinação de cores, azul, verde com laranja, os inimigos que agora têm diversas táticas diferentes, tamanhos diferentes, eles têm todo um ecossistema, é muito legal. Falando em inimigos, nessa área existe um NPC que é muito legal e um dos meus favoritos do jogo. Esse é o Caçador.
O caçador entrega para o Knight o Diário do Caçador, um diário que vai sendo preenchido e decifrado conforme o Knight vai avançando e matando novos inimigos. É muito legal porque assim dá para saber os nomes e como cada inimigo surgiu e qual a biologia deles. Essa área também usa bastante da dinâmica das piscinas de ácido que o Knight deve desviar, que agregam ainda mais para a estética maravilhosa dessa área. E é claro, assim como a Encruzilhada, o Caminho Verde também possui vários mistérios e várias áreas que no momento são inacessíveis. Além disso, é o primeiro lugar no jogo em que dá para ativar uma estação de besouro sem ser nas redondezas de Dirtmouth e da Encruzilhada. As estações de besouro são estações construídas há muito tempo pelo rei para transporte e servem como uma viagem rápida para o Knight, que viaja junto desse besouro idoso que conhece bastante da história do reino. No Caminho Verde é onde Knight começa a seguir uma estranha figura muito parecida com ele. Seguindo essa figura, Knight acaba avançando pelas regiões mais cavernosas do Caminho Verde, onde ele acaba encontrando um senhor. Derrotando a criatura que o prendia, Knight conhece Zote. Zote, de um ponto de vista narrativo, é um personagem extremamente bem escrito. Ele tem uma personalidade muito marcante e um ego gigantesco. Ele acredita que não precisava ser salvo por Knight e rejeita o que o protagonista fez por ele. Além de ameaçá-lo com o seu ferrão, o Terminador de Vidas, que é um ferrão feito de madeira praticamente. Existe também a opção em que Knight não salva Zote e deixa ele pra morrer, mostrando como nesse jogo o jogador pode construir diversos finais diferentes. Knight alcança a figura que ele estava procurando. E essa era Hornet, a princesa de Hallownest e filha do Rei Pálido. Hornet defende as ruínas de Hallownest de intrusos e pessoas que podem mexer com esse reino infectado e caído. E Hornet confronta Knight por estar interferindo nessas ruínas. Hornet é uma personagem que eu amo. O design dela com uma aura muito feminina, assim, sabe? Os poderes dela que são muito criativos. Todos os ferrões no jogo, eles se assemelham muito mais a espadas. O dela se assemelha muito mais a uma agulha. O que é muito legal porque ela usa fios para amarrar o ferrão e jogar ele longe. Hornet, além disso, possui gritos icônicos que todo fã de Hollow Knight lembra. Eu pessoalmente gosto da Hornet por um motivo muito específico. Ela me lembrou Homem-Aranha. E acho que nesse ponto do vídeo já tem como eu falar da dificuldade de Hollow Knight e de como é morrer no jogo. Hollow Knight é um jogo difícil. A cada nova área desbloqueada, a cada novo inimigo descoberto, a dificuldade do jogo aumenta exponencialmente. E bom, morrer nesse jogo é complicado. Quando o Knight morre, ele deixa para trás seus arrependimentos, sua sombra. Então, Knight, revivendo no último banco que sentou, tem que refazer todo o trajeto até chegar na sua sombra, lutar com ela, matar ela e pegar o seu dinheiro e conseguir consertar o seu foco. Knight vence o ser e quando Hornet vai embora, ele vê uma outra figura muito parecida com ele, mas destruída, morta. A figura cai no chão, Knight vai investigar e ele pega o manto da asa da mariposa. O manto é o primeiro poder de movimento no jogo. Ele permite o Knight dar um dash e acessar áreas que ele não podia antes. Mas Knight, treinando com o seu poder, acaba sendo interrompido e sofrendo uma intervenção dos sonhadores, aqueles que Knight está atrás para lidar com a infecção. E é depois que Knight obtém o manto da mariposa que ele consegue ir até o Lago de e encontrar um banco e ao seu lado, Quirrell, seu amigo. Knight, agora com o manto, pode acessar novos lugares,
No próprio Caminho Verde, ele pode acessar as partes mais cavernosas do Caminho Verde e encontrar 2 Baldurs anciões, encontrando um dos amuletos, na minha opinião, mais difíceis de pegar. A carapaça de Baldur, que protege o Knight enquanto ele está se curando. Também desviando de algumas lumélulas elétricas, ele pode encontrar os espinhos da agonia e também ir de encontro com o Massive Moss Charger, um dos mini-chefes do jogo e um dos mais sem graça, mas que desbloqueia uma nova parte do Caminho Verde bem interessante. E na encruzilhada, Knight pode usar o manto da asa da mariposa para acessar a casa de Salubra. Salubra é um dos NPCs do jogo que tem uma loja especializada em amuletos e encaixes para amuletos. Encaixes de amuletos permitem que o Knight coloque mais amuletos ou que ele coloque certos amuletos que precisam de mais de um encaixe. Com o manto da asa, Knight agora tem acesso à próxima parada do caminho do peregrino, um lugar onde os esporos reinam, os ermos fúngicos. Essa terceira área do jogo é muito legal. Essa estética nova com esse granulado na imagem, os cogumelos laranjas e esporos coloridos voando por aí, sem nem o Cornifer dizer, o jogador já consegue sentir que o lugar é nojento. Os inimigos não são tão racionais quanto no Caminho Verde. Pelo contrário, eles têm um visual mais idiota, são naturalmente perigosos pro Knight devido aos esporos que eles soltam, e eles são mais instintivos também, usando dos próprios corpos como arma e tal. E a música também consegue incrementar e ambientar muito bem essa área, passando essa vibe boba perfeitamente. O level design dessa área no geral também é muito legal porque ele usa bastante das cachoeiras e piscinas de ácido na sua jogabilidade. É bem bacana. Essa é a primeira área do jogo que possui coletáveis, como os diários de viajantes, diários encontrados em corpos de viajantes mortos por Hallownest e os selos de Hallownest, símbolos do reino espalhados por aí. Isso vai ser importante mais pra frente. Além disso, tem vários NPCs bem interessantes nos ermos, como por exemplo, o Come-Pernas. O Come-Pernas é um inseto que idealiza o gel e acha aquilo a coisa mais importante do mundo. Mas ele tem coisas de valor, como os amuletos que ele vende e que ele mesmo fabrica. Os amuletos dele têm ideias simples, mas muito úteis. Mas eles têm um pequeno problema. Eles são frágeis. Se o Knight morre, os amuletos quebram e o Knight tem que voltar lá na casa do Come-Pernas para conseguir consertar seus amuletos. Também é a primeira vez no jogo em que é possível ver Cloth, uma guerreira cigarra que usa um saco na cabeça e usa um porrete. Ela se inspira muito em Knight e gosta muito de lutar. E também, um dos NPCs mais interessantes do jogo e um dos mais apagados na minha opinião, Moss Prophet, o profeta de musgo, e seus seguidores, os vagabundos musgosos. Os vagabundos musgosos eram insetos vindos do Caminho Verde que largaram tudo para ouvir as palavras do profeta. Um inseto que transborda a infecção, que fala sobre a luz e a divindade da natureza da infecção. Conforme vai avançando, Knight vai se deparando cada vez mais com várias louva-a-Deus. Elas são habilidosas e racionais, e liberam alma ao invés de infecção quando o Knight mata elas. A tribo louva-a-Deus é uma tribo de guerreiras que idealizam a batalha, a glória e a honra, e tem por direito do rei de Hallownest essa região. Quanto mais Knight avança, mais ele vai encontrando louva-a-Deus até encontrar a base delas, a Vila Louva-a-Deus. A Vila Louva-a-Deus é uma prova de como que os lugares e visuais desse jogo são incríveis. Redes, plataformas, todas pensadas na biologia das Louva-a-Deus. E na Vila Louva-a-Deus tem também a boss fight mais querida do jogo, a luta das Lordes Louva-a-Deus. A luta é incrível não só pela batalha em si, que lembra uma dança e a sincronia das Lordes, mas também pela música, que é uma das melhores do jogo de longe. E é muito interessante que quando o Knight vence elas, as louva-a-Deus não atacam mais o Knight. Elas se curvam para ele e até liberam algumas áreas da vila para o Knight, com vários coletáveis e gel, além das próprias Lordes abrirem caminho para um grande portão, que leva até uma área diferente, para ninhos mais profundos. Mas isso é mais pra frente. Na Vila Louva-a-Deus, Knight vai avançando até encontrar a Garra Louva-a-Deus.
A garra permite ao Knight escalar e pular de parede em parede. E esse poder ajuda o Knight a chegar numa parte dos ermos que possui uma estátua do Mestre da Esquiva, e essa estátua carrega um amuleto de mesmo nome. Esse amuleto tem o poder de dar ao Knight mais dashes. Outro amuleto que se encontra nos ermos é o Cogumelo com Esporos. Com esse amuleto, quando o Knight se cura, ele libera uma onda de esporos em seus inimigos. Mais pra frente, na mesma região da estátua do Mestre da Esquiva, Knight encontra uma menina presa e refém da infecção. Knight vai avançando e salva a menina, Bretta. Bretta é uma das NPCs mais gentis e caridosas do jogo, e quando Knight volta para Dirtmouth mais tarde, é possível descobrir que Bretta mora lá. Inclusive dá até para entrar na casa dela, onde tem um fragmento de máscara. Máscaras são as vidas nesse jogo, e Knight pode ir aumentando o número delas conforme vai pegando esses fragmentos e completando suas máscaras. Além desse fragmento, Knight pode ver mais pra frente um poema dedicado a ele. Sim, Bretta se apaixonou por Knight. Falando em fragmentos de máscara, Knight, usando a garra, descobre novas áreas da encruzilhada, onde ele enfrenta, por exemplo, o Mawlek Incubador, um monstro grotesco que chora pela perda de seus irmãos. Além disso, com a garra, Knight descobre uma parte superior da encruzilhada, onde ele encontra bastante gel e uma espécie de árvore estranha. Voltando aos ermos, Knight encontra mais uma vez a princesa tão parecida com ele, Hornet, e ela se dirige ao fim do caminho do peregrino. Usando seus poderes de movimento, Knight vai avançando, até encontrar uma estátua. A estátua de Egemol, o verdadeiro cavaleiro. Colocando o brasão da cidade na estátua, o mesmo brasão retirado do corpo do falso cavaleiro, Knight entra por um portão, que se fecha trancando-o do lado de dentro. Knight agora está em um novo lugar, com inimigos diferentes, armadurados, marchando, o olhando com olhos laranjas e completamente infectados. Avançando, Knight se senta em um banco, junto de seu amigo Quirrell, e aprecia a vista. Eles chegaram. O caminho do peregrino acabou. Bem-vindos à capital de Hallownest, a atual Cidade das Lágrimas. A cidade é a maior área do jogo e definitivamente a minha favorita. Um espetáculo urbano com prédios muito criativos, cheios de janelas gigantes e formas curvas, iluminados por um azul lindo e, claro, tudo abaixo de chuva. Chove o tempo todo nessa área. Os inimigos dela são os mais especiais do jogo, sendo eles uma guarda inteira com inúmeros guerreiros diferentes, habilidosos, focados e cheios de infecção. Além das Bellflies, criaturas que se explodem ao ver Knight. E bom, essa área é bastante difícil na primeira vez em que Knight entra e começa a lutar com os inimigos. Mas tem NPCs que podem ajudar o protagonista, como o Forjador de Ferrões. Toda a região que ele vive é muito legal. E o NPC em si é muito maneiro. Em troca de algum gel, ele melhora o ferrão do Knight. Essa melhoria é evidente, os inimigos morrem mais rápido e o ferrão do Knight muda de visual. O protagonista pode voltar, mas quando ele tiver mais gel e minério pálido, um minério bem raro em Hallownest. Além dele, também tem o colecionador de relíquias Lem. Lem é o personagem do jogo para quem o Knight pode vender os diários e selos de Hallownest por um bom gel, por isso é interessante acumular vários e vender. A cidade é cheia de localizações e lugares marcantes, como os armazéns, onde tem uma estação de besouro, as partes da cidade que tem conexões com os ermos, as plataformas e corredores escuros, sendo um deles onde dá para encontrar uma chave simples. Chaves simples são muito úteis no game, abrindo diversos tipos de portas, como em Dirtmouth, onde é possível encontrar uma das NPCs mais úteis do jogo, a Confessora Gigi, que traz as sombras do Knight diretamente para ele, em troca de alguns ovos rançosos. Enfim, voltando à cidade. Ela tem também pontes lindas, uma tecnologia que ao mesmo tempo que é avançada, é rústica e medieval. E no centro da cidade, uma estátua.
onde Hornet vai de encontro com Knight. Hornet admira Knight. Ela o elogia por estar disposto a conhecer o sacrifício que salvou esse reino por um bom tempo e a sua história. Caso Knight queira, ele pode encontrar Hornet no túmulo de cinzas para sua última provação, onde o protagonista vai encontrar uma marca que vai ajudá-lo a entender as origens e fazer parte desse reino. Hornet vai embora, deixando Knight e a estátua sozinhos. A estátua é em homenagem ao Cavaleiro Vazio, aquele que fez o sacrifício heróico pelo reino. E ao seu lado tem os Sonhadores. Após ver a estátua, o jogo marca a cabeça do Cavaleiro Vazio no Templo do Ovo Negro. Sim, o Hollow Knight está lá dentro, selado pelos Sonhadores, cumprindo seu sacrifício. E do outro lado da praça, existe um portão trancado, que dá para outra metade da Cidade das Lágrimas. Uma metade inacessível, por enquanto. Knight, depois de descansar em um banco, entra por uma porta estranha. A coloração muda, a arquitetura também. Nosso protagonista está numa nova região, dentro da Cidade das Lágrimas. O Santuário das Almas. O santuário tem toda uma história por trás. Um lugar onde os insetos estudaram e idealizaram a energia da alma, a fim de evitar e achar uma cura para a infecção. Experimentos foram feitos às custas de muitas vidas de insetos. Alguns conseguiram controlar e batalhar usando a alma estudada, se tornando seres formidáveis. Mas outros... Bem, os experimentos buscavam um estágio de foco puro, que nunca deu certo, gerando assim insetos completamente deformados pelo descontrole da alma, os erros e os loucos. O rei desaprovou esse método completamente, mas eles continuaram os estudos. Mas a infecção chegou lá de qualquer jeito. Knight vai andando, quebrando alguns vidros com bastante alma, até que ele dá de encontro com o líder dessa região. Aquele que guiou e que foi chefe das pesquisas. Aquele que discordou e quis provar para o rei que a alma era a solução. O mestre das almas. A luta contra o mestre das almas é bem legal. O local aberto, a estética, os movimentos dele. É muito bacana. Knight derrota o mestre. E o protagonista consegue a sua segunda magia. Eita! Agora sim. Knight consegue uma nova magia, o Mergulho Desolador. O Mergulho Desolador é uma magia que permite ao Knight dar um ataque no chão que libera uma onda de energia que destrói todos os seus inimigos ao redor, além de poder quebrar solos sensíveis pelo jogo. É de longe a melhor magia do jogo. Com o mergulho e com o gel acumulado até esse ponto do jogo, Knight consegue comprar na loja do Sly a lanterna de Lumélula. Com a lanterna e esse poder, Knight pode finalmente chegar até onde os cristais brilham e onde insetos infectados ainda trabalham. O Pico de Cristal. O Pico de Cristal é muito bonito e muito diferente. Obviamente, o foco dessa área são esses cristais roxos e rosas e a sua energia, sendo o motivo da mineração deles. O motivo que Myla minerava eles. Falando em Myla, é muito assustador ver como ela tá cada vez mais infectada.
Essa área é bem difícil, tendo diversos obstáculos novos, como esteiras para transportar os cristais, prensas automáticas, cristais que atiram laser, e bom, os inimigos do Pico de Cristal também são muito únicos. Dentre eles, carapaças mineradores, insetos CLTs trabalhando o tempo inteiro mesmo infectados, e outros insetos que tiveram a biologia completamente alterada pelos cristais, tendo seu corpo revestido por eles e podendo controlá-los de certa forma, para ofensa ou defesa. Bom, Knight procura um banco, mas ele tem um leve problema para chegar nele. O Guardião Cristalizado. O Guardião Cristalizado é um boss simples, mas que dá bastante trabalho, sendo capaz de controlar a energia ao redor do Knight. Bom, o Guardião é derrotado, mas é um dos únicos casos no jogo em que um boss não é morto, então ele salta para outra parte do mapa. O pico é uma montanha cheia de terrenos irregulares, então tem vários caminhos muito altos que nosso protagonista não pode acessar por enquanto. Mas em alguns lugares específicos ele pode caminhar, para, por exemplo, apreciar a vista com seu amigo Quirrell. Nesse momento da história tem um ponto bem interessante a se falar sobre o personagem. Quirrell é amnésico. Ele não se lembra de nada da sua vida quase, mas ele tem muita familiaridade e muita curiosidade com o reino de Hallownest. Tem um coletável muito útil nessa área, a chave do comerciante. A chave do comerciante, quando entregue ao Sly, permite ao nosso mercador abrir um depósito antigo e pegar mais coisas para vender, como alguns amuletos e a chave elegante. A chave elegante é muito útil por abrir um portão no Santuário das Almas. Um portão que permite ao Knight acesso a um upgrade de sua magia, transformando o espírito vingativo na alma sombria, imbuindo a natureza vazia do Knight na magia, tornando ela maior e mais poderosa. Voltando ao pico, Knight vai avançando pelos caminhos, cristais e tecnologia da área, até que ele encontra o que procurava. Knight pega o coração de cristal. O coração de cristal é o poder de movimento mais sensacional do jogo. Knight usa a energia dos cristais para praticamente voar pro Hallownest. Esse poder permite ao Knight acessar diversos pontos do game, como no próprio Pico de Cristal, permitindo ao protagonista conseguir um dos piores amuletos do jogo, o Foco Profundo, e voar de volta para Dirtmouth. Falando nisso, no caminho para Dirtmouth, é a primeira vez que dá para encontrar uma larva falsa no jogo, um Grub Mimic. Sim, isso existe e é assustador. Na encruzilhada mesmo, tem um ponto que Knight pode passar utilizando o coração. Uma região onde a infecção chega a estar impregnada no ar. A infecção chega a criar vinhas e bolhas. E passando por esse lugar, Knight consegue o útero brilhante. E no Caminho Verde, também tem uma parte que ficou disponível agora para o Knight graças ao coração, onde ele pode conhecer Shell. Shell é um inseto que era um antigo mestre da arte do ferrão, mas que se aposentou e virou pintor. Mas ainda assim, ele ensina para o Knight o grande corte. Knight, avançando pelos caminhos mais escuros do pico, acaba se deparando com uma grande fenda. E do outro lado da fenda, outro monte. O Monte Cristalizado. O Monte Cristalizado é difícil, para não dizer impossível, mas a recompensa por passar por ele é muito boa. No monte, o protagonista avista o Xamã Cristalizado. Quebrando o cristal que guardava esse xamã, Knight imbui com vazio sua outra magia, o Mergulho Desolador, transformando ele na escuridão descente, que agora libera uma onda de escuridão para cima, tornando essa magia quase que omnidirecional. E bom, descendo pela fenda, Knight se depara com um novo lugar. Um lugar estranho. O ar, as cores, tudo é diferente. Ele encontra túmulos e estátuas com escrituras do tipo: amaldiçoados são aqueles que se voltam contra o rei. E estátuas em homenagem aos sonhadores. Localização dos sonhadores, adicionada ao mapa.
Os selos cansaram do Knight atrapalhando. Então eles fazem um ultimato e prendem ele no mundo dos sonhos. Mas lá, Knight tem uma esperança. Uma mariposa brilhante que lhe oferece um caminho e um novo poder. O ferrão dos sonhos. Com o ferrão, Knight agora é capaz de cortar o véu do mundo dos sonhos com o mundo real, se tornando o artefato crucial para o resto do jogo. O ferrão é um poder muito legal porque permite ao Knight ler a mente dos NPCs do jogo, conhecendo mais da história deles e sabendo o que eles pensam. Originalmente, isso seria um pouco mais exagerado, com o Knight literalmente entrando na mente dos NPCs. E é muito legal que os mais poderosos sabem que estão tendo suas mentes lidas, como o caracol. Knight acorda, e em sua frente, a mariposa que o salvou e lhe presenteou com um novo artefato, a Vidente. Ela deseja essência. Essência é energia vinculada aos sonhos e, em troca de essência, ela daria ao Knight recompensas. Mas, por enquanto, resta para ele andar pela terra onde muitos dormem eternamente. A terra do descanso. A Terra do Descanso tem todo o tema de essência. A área inteira gira em torno desse conceito. E a principal NPC dessa área gira em torno desse conceito também. A Vidente. A Vidente, como eu falei mais cedo, oferece diversas recompensas boas para o Knight em troca das essências, como amuletos, relíquias para vender para o Lem e a Clareira dos Espíritos. A Clareira dos Espíritos é um lugar onde espíritos ainda vivem. Espíritos são restos de insetos. Restos que são visíveis se originando a partir do mundo dos sonhos. Espíritos, se o Knight utilizar o ferrão, podem dar essência a ele. E bom, existem muitos espíritos em Hallow Nest, como o coveiro em Dirtmouth, mas eles estão concentrados aqui na Clareira. A Clareira foi a forma que a Team Cherry encontrou de incluir personagens feitos pelos apoiadores do Kickstarter. Sim, todos eles foram feitos por fãs. E esses personagens são incríveis. Tem, por exemplo, o Rex, o Tarântula, o Guerreiro dos Sem Ferrões, Millibug, a vendedora de biscoitos, Dr. Chagax, um personagem feito por um brasileiro e inspirado no Dr. Chagas real, Thistlewind, Molten, Growhack e diversos outros. Todos protegidos por Revek, o Guardião. Então nem pensa em tentar levantar o ferrão dos sonhos para pegar as essências deles. Senão, além disso, tem uma parte secreta inteira na Clareira, dedicada a frases dos doadores. E é nessa área que o protagonista descobre o que eram aquelas árvores. Raízes sussurrantes, raízes que carregam memórias e essência. Quando o Knight usa o ferrão nas árvores, ele pode separar e absorver a essência delas, o que vale muito a pena. Além disso, Knight, indo até aquele túmulo com a frase dos amaldiçoados, descobre um espírito, Xero, um criminoso que foi contra o Rei Pálido. Mas esse espírito é muito diferente. Esse é o primeiro de muitos guerreiros dos sonhos do jogo. Guerreiros dos sonhos são espíritos poderosos que dão bastante essência e estão espalhados por Hallow Nest inteira, como no Caminho Verde, onde tem os Sem Olhos, um inseto que arrancou os próprios olhos e os olhos dos próprios filhos para não dormir, porque a infecção vem dos sonhos. E nos ermos fúngicos tem o Ancião Hu, um velho inseto com a idealização de que podia contra a tribo Louva-a-Deus. Tadinho. Na Terra do Descanso, existe uma tumba que pode ser quebrada com a escuridão descente. E nessa tumba se localizam os subsolos da Terra do Descanso, cheios de Bellflies e inimigos que não descansaram. As carcaças sepultadas. As carcaças sepultadas são zumbis, restos mortos gigantes reanimados pela infecção. Extremamente fortes e rápidos, os inimigos que mais me dão medo no jogo de longe. No subsolo, tem várias coisas interessantes, como bastante gel, um amuleto de um xamã caracol morto, o Devorador de Almas, que é basicamente um apanhador melhorado, e
uma casa. E nessa casa está Zemer, a pranteadora cinzenta, uma cavaleira de Hallownest, uma das 5. Ela tem uma missão própria no jogo pro protagonista, fazer o Knight atravessar Hallownest para entregar uma flor delicada pro seu amor proibido. Mas Knight não pode tomar dano e nem usar as estações de besouro para chegar até lá. Não é nem difícil, essa quest ela é só absurda mesmo. Eu nunca consegui completar ela. Ainda nos subsolos da Terra do Descanso, Knight encontra alguns guardas da Cidade das Lágrimas. Atrás deles, uma passagem para o Lago Azul, o lago que é o motivo da chuva na cidade. Uma das descobertas mais sensacionais desse jogo. Quando eu descobri isso, eu fiquei em choque. O Lago Azul é uma das localizações mais relaxantes e belas do jogo, e onde dá para encontrar Teasel, um NPC com um dos melhores visuais do jogo, que busca exatamente o oposto da paz desse lugar. Ele busca confronto, guerra. Ele busca um tal Coliseu, que existe em algum lugar de Hallownest. E mais para baixo, Knight vê um elevador, que o leva até a outra metade da Cidade das Lágrimas, aquela que ficava do outro lado da estátua, a parte rica. Essa localização é cheia de insetos burgueses que tem várias reações diferentes ao ver Knight. E essa parte é bem mais difícil que a outra metade da cidade, possuindo inimigos mais fortes. Essa outra metade possui uma casa que o Knight pode entrar. E nessa casa, ele encontra a carapaça elegante, um inseto que armazenou uma quantidade obscena de gel, idealizando a moeda tanto que ele ficou dourado. Essa metade da cidade possui escadas que levam direto ao antigo elevador, destruído, passando por fumaça, sujeira, madeira velha e encontra mares de insetos e criaturas. Descendo um pouco mais, Knight entra por uma rachadura, onde ele encontra alguns Malex menores. Se reencontra com Cloth, inspirando ela indiretamente, e encontra finalmente um minério pálido. Com esse minério, o forjador consegue adicionar um canal no ferrão, que o deixa ainda melhor. Ao lado da rachadura em que encontrou esse minério, Knight entra na bacia hidrográfica da capital, a Bacia Antiga. A Bacia Antiga, na entrada, possui uma estação de bonde. Estações de bonde estão espalhadas por toda a Hallownest. E Knight não consegue usar nenhuma delas. E, na bacia em si, um grande barulho de vento, que não devia existir, e os passos das criaturas andarilhas da região. Na bacia antiga, existe uma estátua gigante do rei, com um poço, e ao redor, corpos de antigos nobres de Hallownest. Quando Knight coloca 3.000 gel no poço, Knight consegue um fragmento de receptáculo. Receptáculos são esferas que ajudam Knight a guardar alma reserva, uma das melhores mecânicas do jogo. A bacia antiga é muito fechada, então Knight tem que ir pegando vários atalhos e caminhos. Mas um deles não leva a nenhum lugar, só a um grande portão, inacessível, com uma marca branca. Knight passa pelos caminhos mais longos da bacia, com germes e balões que são praticamente personificações da praga, e também caminhos lotados de Mawlurks, monstros horrorosos que são quase vulcões infectados. Até que Knight finalmente chega em uma sala trancada e dominada pela praga, e na sua frente, um corpo, com a cabeça completamente aberta e muito parecido com ele. O corpo começa a ser preenchido por germes da infecção, criando uma massa que começa a controlar esse receptáculo quebrado. O receptáculo quebrado com toda certeza tá no meu top chefes favoritos do jogo. Ele é uma, entre aspas, versão do mal do protagonista, o que é muito bacana. Ele é a pura fúria da praga divina, veloz, agressivo. E cara, o tema dele é grave, tenso e combina perfeitamente com o vilão.
Knight o derrota, o que abre o portão feito pela praga, o que leva Knight até a fonte da ventania na bacia. Um lugar com um símbolo de Hallownest e elementos brilhantes que se unem ao protagonista, formando assim as asas do monarca. As asas do monarca são as próprias asas do antigo rei pálido. Batendo as asas, o protagonista pode fazer um pulo duplo, o que libera muitos lugares no game, como na própria bacia antiga, liberando os campos do palácio, um lugar completamente destruído, com uma figura emanando essência, mas Knight não pode usar seu ferrão nos sonhos dela. Ela possui uma proteção. E mais pra frente tem uma estação de besouro escondida que nem o próprio besouro sabia que existia. Além das partes superiores do Pico de Cristal, onde Knight pode ter uma revanche com o Guardião Cristalizado, que agora é o Guardião Enfurecido, e em outro lugar do pico, Knight passa por alguns trabalhadores fundidos com os cristais, até que o protagonista chega na Coroa de Hallownest, um dos pontos mais altos do reino, e lá, uma estátua de uma mariposa gigante, e nela, mais um minério pálido. Voltando o caminho, Knight percebe essência saindo do receptáculo, e usando o ferrão dos sonhos, Knight entra na mente dele e enfrenta o parente perdido. Esse é um dos primeiros chefes dos sonhos do jogo, versões mais poderosas de alguns chefes normais, que vivem dentro do mundo dos sonhos, como por exemplo o Tirano das Almas e também o Campeão Fracassado. De volta à parte rica da Cidade das Lágrimas, Knight usa as asas do monarca para ir até uma parte superior, inacessível anteriormente, a parte que esconde o primeiro sonhador do jogo. Mas ele é protegido. Há um salão antes de chegar nele. Uma sala com nuvens de pequenas moscas infectadas e grandes lustres, que iluminam corpos de cavaleiros poderosos. Os corpos dos cavaleiros são possuídos pelas moscas, assim originando os Cavaleiros Sentinela. Os Cavaleiros Sentinela são com toda certeza um dos chefes mais difíceis do jogo. Eles têm movimentos completamente aleatórios e vêm em duplas para atacar o protagonista. Mas o jogo dá uma facilitada. Existe um espaço logo acima da sala com uma corda para um lustre, que pode ser cortada, fazendo um deles cair em cima de um dos cavaleiros, matando e fazendo a luta bem mais fácil. Após uma longa batalha, os sentinelas são derrotados. E Knight sobe por um grande elevador para o observatório da cidade. E lá em cima, aquele que usava esse observatório para ter visão completa da cidade. Lúria. Lúrien é morto. Uma máscara caiu. Um selo é quebrado. Mas isso, por outro lado, é um problema. A praga decidiu dificultar a vida de Knight. Os germes de infecção vindos do quebrado e o templo do ovo negro, que agora brilha, mais frágil, mudaram a encruzilhada. A encruzilhada esquecida foi lembrada pela praga, tornando-se assim a encruzilhada infectada. A encruzilhada infectada é impactante. Voltar para esse mapa depois de tudo é chocante e faz bastante sentido narrativamente. Além do mais, foi a forma que a Team Cherry encontrou de balancear a primeira área do jogo com as outras, já que ela estaria muito fácil no nível em que o Knight chegou agora. A praga mudou tudo nessa região, como vários caminhos que foram trancados e a biologia dos inimigos. Moscas normais agora transbordam infecção. As Vengemoscas então dobraram de tamanho e ficaram ainda mais furiosas. Vários inimigos agora explodem, consumidos pela infecção e, infelizmente,
A infecção também corrompeu a mente de Myla, tornando ela mais uma carapaça mineradora. Agora que Ignite está voltando para os inícios do jogo, bora dar uma respirada. Knight agora tem os poderes necessários para voltar de onde ele saiu, na passagem do rei. O que é legal, porque assim dá para o jogador saber de onde Ignite e os personagens que não são de Hallownest vieram. E esse lugar, essa área, é cheia de penhascos uivantes. A área mais decepcionante do jogo. Penhascos uivantes é a área mais deprimente que tem. Tipo, tem localizações legais, as bandeiras, o vento, a neve que não deixa o Knight sair, os corpos, mas no mundo de Hollow Knight, existe toda uma narrativa de que o único reino existente e o reino que dará consciência àqueles que vierem é Hallownest. E isso não é muito explorado nessa área, sabe? Pô, imagina se tivesse um NPC falando como que foi a alienação que o Rei Pálido fez na população. Seria muito maneiro. Mas não tem nada. Nem inimigos diferentes essa área tem. Pra não dizer que nada se salva, tem coisas que valem bem a pena. Como o mestre do ferrão Mato, irmão de Shell, que sempre idealizou que um dia teria um aluno, e teve. O Knight, que agora aprende o corte ciclone, realizando o sonho de Mato. Hele Sommet. Bam. Finelo. Além disso, tem também o Gorb, um guerreiro dos sonhos, que idealizava que seria o ser mais inteligente de Hallownest, a grande mente. Mas tá na hora da gente falar do destaque dessa área. Nos penhascos, tem uma DLC, uma expansão que é muito querida pelos fãs. Usando o ferrão dos sonhos em um cadáver encontrado, uma estátua é liberada para Knight, que, quando é quebrada, chama novos viajantes para Dirtmouth. Viajantes que dão o que falar e que deixam o inseto ancião embasbacado. Esses viajantes são a Trupe Grimm, um grupo de viajantes que veneram o antigo ritual da chama vermelha. A trupe Grimm é incrível. A Team Cherry pegou vários elementos de várias culturas para criar essa trupe e os NPCs dela. Dentre eles tem a Divina, uma NPC que, em troca de bastante gel, consegue deixar os amuletos do Come-Pernas indestrutíveis. Broom, o músico, e o líder. Aquele que é o chefe das viagens e dos rituais. O centro desse grupo. O mestre da trupe, o próprio Grimm. Grimm é um personagem espetacular. Ele claramente não é um inseto. Ele tá muito mais pra um morcego. Ele tem uma voz, vibe, cores, tudo muito único. Ele fornece ao Knight um amuleto. A criança Grimm. Essa criança vai ajudar o Knight a coletar as chamas por toda Hallownest. Coletando elas, Knight as entrega para Grimm, que começa a lutar. Depois de uma luta e de mais chamas coletadas, o ritual é completo. O ritual tinha como objetivo tornar Grimm o rei dos pesadelos. Voltando à história original do jogo, o protagonista agora com as asas consegue ir até um ponto dos ermos fúngicos que ele não podia antes. O núcleo fúngico, uma região completamente dominada pelos esporos e com muito mais cogumelos do que antes. O núcleo fúngico dá acesso a um buraco que leva o protagonista à área com a segunda sonhadora do jogo, Hera, a besta. Mas para chegar nela, Knight vai ter que passar pelo aterrorizante Ninho Profundo. O Ninho Profundo é uma das melhores áreas do jogo. É a proposta do game de um mundo de insetos e aracnídeos levado ao extremo. Essa área é claustrofóbica, escura, tensa, e os efeitos sonoros e a música são incríveis e complementam ainda mais o quão aterrorizante é essa parte. Até o Cornifer tá com medo. Os inimigos dessa área são muito diferentes. Eles não espreitam o protagonista e vão atacar ele. Eles são tão ferozes e tão agressivos que parecem que foram feitos para isso. Como as aranhas e tecelãs, as criaturas mais abundantes da área.
podendo andar por onde quiserem no mapa, usando suas teias e patas. Tem também as centopeias, que só vagam por aí atrapalhando e não tem como matar elas. Insetos que roubam cadáveres de outros insetos. E bom, os escavadores. Criaturas que saem debaixo da terra para prejudicar o cavaleiro. Esses escavadores são crias dos cavadores incubadores, criaturas horrorosas encontradas em massa na estação de bonde destruída. Essa estação foi uma tentativa do Rei Pálido de expandir seu reino até os ninhos profundos. Os trabalhadores morreram todos, fazendo o rei criar um acordo com as Lordes Louvadeus, quando elas ainda eram 4, para proteger Hallownest do resto da área. Por isso aquele grande portão. Na estação destruída, Knight encontra finalmente um velho passe de bonde vitalício. Agora ele pode usar os bondes, o que deixa o besouro bravo, porque os besouros odiavam essas máquinas, mas o que torna o jogo muito mais prático. Knight, passando pelas terras escuras com a sua lanterna, acaba passando por terras traiçoeiras, solos frágeis que acabam caindo quando Knight caminha por cima deles, até que um buraco lhe leva a uma fonte termal. Lugares onde Knight pode se banhar em suas águas, regenerar suas máscaras e colocar sua alma no máximo. São lugares de descanso no jogo. Próximo das termas, é possível encontrar uma espécie de portão. Um portão feito de puras sombras, que Knight não pode passar. O Ninho Profundo é um lugar cheio de figuras estranhas, como o Criador de Máscaras, o NPC mais misterioso do jogo. Existem inúmeras teorias sobre ele, por que ele faz máscaras e por que ele é desse jeito. E uma figura igual ao protagonista. Seguindo a criatura, Knight vai andando por caminhos cada vez mais escuros, dessaturados e pequenos, até que Knight finalmente chega no covil daquela criatura que era igual a ele. E lá, ele encontra uma monstruosidade, uma aberração que se passa por outras criaturas para atrair e matar elas. Nosk! Nosk é fenomenal, um monstro com um design incrível, com os chifres do Knight formando as presas de uma aranha, as cores indicando para onde que a gente tem que olhar no personagem, os poderes e a movimentação incríveis dele também, e uma arena de arrepiar. Ele é difícil, mas a recompensa por ele é muito boa. Um minério pálido, o segundo que Knight precisava para criar o ferrão serpenteado. Knight avança, passando por uma luta com Galien, o guerreiro dos sonhos que idealizava seu cavaleiro um dia. Falando em sonhos, depois de tantas recompensas que Knight ganhou, pelo seu número de essências e tal, Knight consegue um novo poder para o seu ferrão dos sonhos, o Portal dos Sonhos. Agora Knight pode se teletransportar. Tem regiões do jogo que não deixam o Knight se teletransportar, mas ainda assim é um poder muito legal. E ele começa a entrar em lugares cada vez mais protegidos e cheios de teias e linhas. Até que ele chega na aldeia distante. Um povoado cheio de teias e muito antigo. Na aldeia, Knight é recebido calorosamente por um grupo de aldeões. Eles são gentis, lhe oferecem um banco e... Pera, como sai daqui? Gente. Eita. Knight se desprende e começa a vagar por dentro da aldeia, onde ele passa por vários devotos tecelões e nosso protagonista finalmente encontra a sonhadora, a besta, a mãe de Hornet. Tá na hora de eu esclarecer algumas coisas. Os sonhadores foram um grande plano do Rei Pálido.
Por isso ele recusou a ajuda dos estudantes do Santuário das Almas. Lúthien aceitou porque ele era um grande apoiador do rei, mas Hera, segundo outro NPC do jogo, a parteira, tinha uma condição: ter uma herdeira com o rei. Hornet, a princesa. Mas para Knight, isso não importa. O que importa é derrubar mais um selo. Só falta um selo. Monomon, a professora. Mas Knight, antes, precisa pegar um poder em uma área muito parecida com o ninho. Com uma chave simples, Knight consegue acesso aos esgotos da Cidade das Lágrimas. A hidrovia real. A hidrovia real é muito bem construída e tem uma estética insana. O verde remetendo a algo mais nojento, os canos, líquidos, além de ser uma área com poucos obstáculos além do ácido. A hidrovia tem uns NPCs bem estranhos também. Logo no começo, quebrando uma parede, é possível encontrar Tuk, um grande inseto que vende ovos rançosos. Os inimigos nas hidrovias são muito criativos e reagem aos ataques do Knight, como os Worms, que inflam, ou os Pliflips, baratas que ficam de ponta cabeça com as ferroadas, além da espécie mais abundante desse lugar, os Flux. Tem os Flukemons, que se dividem em dois com os ataques do Knight, uma espécie de cachorro furioso e uns bichos voadores bizarros. Tem também os Flukefés e os Flukemungas, Flux enormes e muito fortes. Os Flux são todos crias de uma monstruosa criatura. Uma criatura que vive junto de seus bebês e que dá à luz a todos esses monstros. A Flukemar, que, quando é morta, libera o amuleto Ninho de Flux. Esse amuleto transforma o espírito vingativo em vários Flux. O amuleto teve que ser modificado várias e várias vezes pela Team Cherry em diversas atualizações do jogo, porque o dano que ele dava era tão inconsistente que dava bugs e matava inimigos muito rápido. Falando nos Flux, existe uma região da hidrovia que é concentrada com Flukmungas, e atravessando essa região, Knight chega na Cova de Lixo, o lixão da Cidade das Lágrimas. Pois é, Hallownest meteu os esgotos e o lixão no mesmo lugar. Se escondendo próximo às pilhas, é possível encontrar o Fluk Eremita, um Fluk que se tornou mais inteligente e racional após se aproximar mais da luz do reino. E, na própria pilha de lixo, é possível encontrar uma espécie de sarcófago. Abrindo esse sarcófago com uma chave simples, dá para encontrar a Buscadora de Deuses. E usando o Ferrão dos Sonhos nela, é possível ver mais uma das expansões do jogo, o Lar dos Deuses. O Lar dos Deuses é uma área espetacular, reunindo diversos elementos da cultura egípcia e greco-romana, e onde Knight pode desafiar diversos chefes que ele já enfrentou, em diferentes dificuldades, e enfrentar os panteões, sequências de chefes que o Knight já derrotou. E também onde Knight pode lutar, por exemplo, contra o próprio Shell, e com uma versão com asas de Nosk usando o corpo de Hornet. Os panteões são grandes desafios amados até hoje pela comunidade do jogo. Nas hidrovias, Knight vai ouvindo sons, gritos animados vindo de um caminho de excrementos. Passando pela região, Knight chega em uma arena, e do chão surge um ex-grande herói do reino, um dos 5 grandes cavaleiros de Hallownest, Ogrim, o defensor do esterco.
Eu amo o Defensor do Esterco. Ele é um besouro rola-bosta com uma personalidade, música e visual heróicos. A retratação dele e a forma como ele age no jogo são sensacionais. Ele é um diferencial de outros bosses do jogo, visto que ele é um dos únicos não corrompidos pela infecção e um dos poucos que não é morto também, voltando depois para conversar e se resolver com Knight. O Defensor é derrotado, jogando um amuleto pro Knight, a insígnia do Defensor. A insígnia do Defensor é um amuleto que cria um fedor tão horroroso que dá dano nos inimigos. E um amuleto que muda as interações dos NPCs com o Knight. Elderbug se desculpa pelo fedor de Dirtmouth, Lem expulsa o Knight da loja e o Come-Pernas reduz o preço dos consertos dos amuletos dele, ao sentir esse fedor que ele acha agradável. Logo após a arena, Knight ativa uma alavanca que nivela a água dentro dos esgotos, algo importantíssimo daqui pra frente. Em sua frente, uma das várias saídas da hidrovia. Sim, tem várias. Tem uma delas que é bem interessante, pois dá direto na casa de uma das nobres da Cidade das Lágrimas. Emilitia, uma nobre que se gaba por ter vivido mais que os seus amigos nobres zumbis. E abaixo do controle de nível, o quarto de Ogrim, construído de puras fezes. À esquerda do protagonista, uma estátua do Rei Pálido e uma relíquia de grande valor, um ídolo do rei. E à direita, estátuas por seus amigos cavaleiros, onde Ogrim costuma dormir, e que ele sonha com a maravilhosa época dos 5 cavaleiros, a época do Defensor Branco. Além da hidrovia, agora com a água nivelada, usando o coração de cristal, Knight vai para uma região desses esgotos que possui vegetação e vida. Uma região fortemente protegida pela guarda da Cidade das Lágrimas. Passando por eles, o protagonista cai no Bosque de Isma, a 4ª cavaleira encontrada no jogo, unida às suas plantas. Ela era o interesse romântico de Ogrim, que deu o sangue para defender esse bosque de interventores. Mas Knight chegou, ingerindo um fruto que saiu da união de Isma e suas plantas. A Lágrima de Isma, um poder que permite ao Knight nadar no ácido. Um dos poderes mais prazerosos do jogo. É impressionante a liberdade que essa habilidade dá ao jogador, de poder cair no ácido sem se preocupar em morrer. Knight agora pode até nadar no Lago de Un no Caminho Verde, conhecer o próprio Un e receber seu amuleto, a forma de Un, que deixa o Knight curar enquanto ele anda. Mesmo com esse poder, tem coisas faltando. Mesmo com a Sonhadora perto, com a passagem de bonde e a Lágrima de Isma, existe um lugar que Knight não foi. Uma linha de bonde no mapa que não leva a lugar nenhum. Usando a linha, passando por abelhas e tendo vislumbres de algo parecido com uma colmeia, Knight chega em um lugar muito diferente. Uma área em que chovem corpos e cinzas. Um lugar que ele se lembra que precisa cumprir uma provação e ser marcado. Os limites. A borda do reino. Pessoalmente, minha segunda área favorita. A borda do reino foi onde a Team Cherry depositou toda a criatividade dela. Para ambientação que usa cinzas como se fosse neve, corpos misteriosos e de armadura caindo do céu, até os inimigos. Logo no começo tem os Bullflies, insetos praticamente inofensivos, lentos, gigantescos e com asinhas pequenas. Nadando em piscinas de ácido e indo em um grande corredor, Knight se depara com os saltadores, pequenos mosquitos que têm asas muito pequenas e pernas muito bem desenvolvidas, junto com os saltadores gigantes. Eles são bem chatinhos, mas tem um inimigo dessa área que se destaca por ser insuportável: o Aspid Primal. Em Hollow Knight tem os Aspids, inimigos normais que cospem infecção e não incomodam muito. Os primais são muito mais complicados. Eles são mais rápidos e criam uma parede de tiros infectados no protagonista, além de serem mais resistentes. É um sofrimento matar eles e eles são as criaturas mais odiadas do jogo. No fim do primeiro corredor da borda, Knight encontra uma casa com o último irmão mestre do ferrão, Oro,
Oro é o mais carrancudo dos irmãos e o menos desenvolvido na arte do ferrão. Além disso, é o único que cobra gel do Knight para ensinar. Bom, Oro ensina um novo poder para Knight, que agora já sabe as 3 técnicas da arte do ferrão. Quando o Knight volta para Dirtmouth mais tarde no jogo e vai para a loja do Sly, ele percebe que Sly tá no porão. E no porão dele, Knight descobre que Sly foi o mestre deles, que presenteia Knight com a glória do mestre do ferrão, que ajuda o Knight a carregar as técnicas da arte do ferrão mais rápido. Logo atrás da casa de Orwell, existe um boneco de treino, e perto existe um terreno sensível que pode ser quebrado pela escuridão descente. Entrando para uma fenda logo ao seu lado e descendo mais um pouquinho, o protagonista encontra a maior pilha de gel do jogo, com 420 moedas. E um pouco mais distante da pilha, mas ainda nesses subsolos que o Knight entrou, Knight encontra um inseto antigo, gigante e já morto. O forjador, ancião, junto de seus ferrões gigantes. O jogo deixa claro que existiu uma raça de insetos gigantes muito antes de Hallownest existir, como o próprio Templo do Ovo Negro, que foi construído com a carcaça de um desses insetos gigantes. Esses insetos gigantes geram as melhores localizações do jogo. Na mesa desse forjador ancião, Knight encontra o amuleto chamado Corte Rápido. O nome é autoexplicativo, tornando ele um dos amuletos mais queridos do jogo. Subindo a borda, Knight encontra uma porta trancada e acolchoada. E subindo um pouco mais, ele vê uma cauda de uma criatura e... dá pra fazer isso. E nos picos dessa área, ele conhece Bardon, o dono da cauda. Bardon é um personagem gentil e preguiçoso que sabe muito da história e conhece muito do que aconteceu. E então conta pro protagonista a origem de Hallownest. A borda do reino é um mausoléu, um lugar onde o Worm escolheu para morrer. Worms são uma espécie desse mundo, minhocas gigantes que trazem iluminação às áreas que vão, e que têm uma mente desenvolvida ao ponto de terem visões do futuro. Esse Worm morreu. Na real, mais ou menos. Ele se transformou no Rei Pálido, o Rei de Hallownest, aquele que trouxe inteligência, governou e estabeleceu esse reino, deixando seu cadáver de Worm expelindo cinzas para trás. Mas existe outro cadáver no topo dessa área, onde dentro, um inseto, o pequeno tolo, apresenta o lugar a Knight. Um lugar onde o protagonista pode fazer 3 provações e lutar por grandes recompensas. Existe um andar abaixo, onde Knight encontra Teasel, feliz e realizado de ter encontrado um lugar onde ele pode lutar, além dele encontrar vários outros guerreiros de armadura. Esse andar leva para a parte de trás do cadáver, com uma antiga campeã que carrega uma chave simples. Knight, ao aceitar a primeira provação, conhece e luta no Coliseu dos Tolos. O Coliseu dos Tolos é um modo de jogo muito divertido e teve bastante carinho por parte dos desenvolvedores. A estética, gameplay sensacional, a ambientação, os maquinários e toda a tecnologia. Bom, hora de falar das 3 provações que eu falei antes, uma sendo desbloqueada após a outra, começando pela provação do guerreiro, a mais fácil, onde o protagonista luta contra diversos inimigos novos ou que ele já lutou antes, com armaduras novas e em diversas situações e áreas diferentes. A provação é longa e o último inimigo o aguarda, um inimigo que deixa a plateia em silêncio e que ansiava pelo combate. Zote, o poderoso. Zote é uma piada. O terminador de vidas é um ferrão de madeira que nem dá dano no Knight. Zote nem consegue pousar com as próprias acrobacias e só com uma ferroada do Knight ele voa. Depois de derrotado, as recompensas de Knight são bastante gel e um encaixe de amuleto. Mais tarde, se o Knight voltar para Dirtmouth, Knight vê Bretta e Zote
conversando, com Zot falando sobre seus 57 preceitos e Bretta completamente encantada com Zot. Ao entrar na casa de Bretta, no porão, existe uma estátua do Zot emanando essência, que, quando acessada pelo Ferrão dos Sonhos, Knight pode lutar contra o invencível, intrépido, sensual, misterioso, encantador, vigoroso, diligente, avassalador, deslumbrante, apaixonado, aterrorizante, belo, poderoso, a versão idealizada desse grande guerreiro. Zot, o Príncipe Cinza. A segunda provação do Coliseu dos Tolos já é mais difícil e mais longa, tendo novos e maiores inimigos, e com os chefes finais sendo os Obobbles, um casal de insetos gigantes que metralham o ambiente de infecção. E após vencer a provação, Knight consegue bastante gel e um minério pálido, um dos últimos do jogo junto com um entregue pela Vidente. E um entregue pelo Grubfather depois de tantos Grubs salvos. E com esses 3, Knight pode pedir ao Forjador para que ele faça o ferrão puro. O mais poderoso ferrão já feito em Hallownest. Tão poderoso que o Forjador... ele precisa de um tempo. O Forjador cumpriu seu propósito, fazer o ferrão puro. E agora Knight pode ou matar ele, fazendo ele sentir a lâmina do ferrão puro, ou poupar ele, o que torna o Forjador um andarilho, até que ele é encontrado e se torna amigo de Shell. E os dois têm bastante em comum e acabam até morando juntos. E tem a terceira provação, cuja dificuldade é abismal comparada às outras, tendo diversos novos inimigos e, como o chefão final, a Domadora de Deuses, que ao ser derrotada, dá ao jogador a conquista de Tolo. Mas essas não eram as provações que Knight tinha que passar. Saindo do Coliseu e continuando a caminhar nessa borda do reino, com seus mistérios e localizações, existe um banco dentro de uma cabana antiga, e, abaixo, um grande corredor, onde Hornet, agora com uma postura de sentinela, o aguarda, para ver se ele vai conseguir ser marcado por aquilo que a borda do reino esconde, ou se ele será derrotado. Knight vence Hornet, caminhando até o corpo do Worm. Entrando no corpo, é possível encontrar a cápsula em que o Rei Pálido nasceu, e nela, a marca do rei. A marca do rei dá autoridade ao Knight como o novo rei de Hallownest, fazendo com que antigas portas se abram para ele. De repente, devido à ação da marca, o lugar todo se desestabiliza e começa a desmoronar, e Knight precisa correr, mas... Hornet o salva. Voltando ao caminho da borda, existe um lugar que Knight só teve vislumbres e que agora ele tem tempo de entrar e reivindicar como o novo rei de Hallownest, praticamente. A Colmeia. A colmeia é autoexplicativa, uma área com abelhas de vários tamanhos e corpos diferentes, além de uma trilha sonora bem majestosa, constante e que combina com o lugar. Knight anda pelos espaços abertos e perigosos dessa comunidade, até ele se deparar com a Sala do Trono da Rainha Vespa, já falecida, e quem a protege é um corajoso e honrado guerreiro, o Cavaleiro da Colmeia.
O Cavaleiro da Colmeia é um boss muito legal. Ele é rápido, sabe manusear mel e invoca outras abelhas para batalha. Além do tema dele ser sensacional e lembra muito uma banda marcial. O Cavaleiro é derrotado, dando acesso a uma parte muito importante da colmeia. O seu sangue. O sangue da colmeia é um amuleto que, simplesmente, consegue regenerar máscaras recém-perdidas depois de um tempo. É um amuleto legal que pode ser muito útil mais pra frente. Voltando o caminho, o espírito da rainha fala com o Knight sobre o reino, o cavaleiro e... ela diz que conhece a raça dele e que não é ela que ele deve procurar, mas os seres pálidos que o criaram. E existe um lugar próximo, na bacia antiga, um lugar que Knight pode abrir, agora que ele tem a autoridade da marca do rei, com uma tabuleta logo antes que diz: o receptáculo puro acendeu, não devemos retornar. Knight entra, e vai caindo, e caindo. O bom filho a casa torna. Knight está no abismo. O abismo é indescritivelmente bom. Uma área monocromática e assustadora, com toda a sua ambientação, trilha sonora, que é o tema principal do jogo, só que desacelerado, toda a sua vibe de morte, escuridão e a sua história. Havia uma raça de insetos antes de Hallownest, eu já falei sobre isso, mas existia um grupo específico que adorava o vazio. Uma das forças, energias do mundo de Hollow Knight. Substância, vácuo, escuridão, sombra. O vazio é algo difícil de descrever. E pro rei, era algo perfeito. Quando ele viu o abismo e os registros dele, ele idealizou o vazio como a antítese perfeita para a infecção. Mas esse vazio precisava de um portador. Então, a coroa de Hallownest criou vários receptáculos, e todos foram jogados no abismo e foram testados. Aquele que conseguisse escalar o abismo seria vazio o suficiente. Muitos tentaram e morreram. Muitos conseguiram e morreram. Um conseguiu e é uma incógnita no reino. E bem, o que teve sucesso pleno tá no Templo do Ovo Negro até hoje. Mas assim como o Knight, um receptáculo sempre deixa uma sombra. E é isso que o Knight encontra. Sombras e mais sombras furiosas que tomaram esse lugar. Seus irmãos. No abismo, existia um grande farol que iluminava um mar feito de vazio, acalmando essas águas tempestuosas e cheias de tentáculos furiosos. Mas o faroleiro foi convencido a desligar por aquele mar de vazio. Religando o farol, Knight avança por caminhos apertados até que ele encontra o meu cenário favorito desse jogo e um lugar que me inspira muito como criador e artista. Um antigo inseto entregando o vazio de bandeja pro protagonista. E mergulhando nessa bandeja e molhando a sua capa nela, Knight agora tem um manto sombrio. O manto sombrio permite ao Knight ficar intangível enquanto ele dá dash. Existe um tempinho considerável de alguns segundos para ele poder carregar essa habilidade, mas o manto continua sendo muito forte. Nosso protagonista pode agora atravessar inimigos, obstáculos e portões de vazio. Aquele primeiro falado no Ninho Profundo dá acesso a um dos melhores amuletos do jogo, vindo de um totem de alma corrompido pelo vazio, a Sombra Afiada. Esse amuleto faz o manto sombrio do Knight simplesmente dar dano enquanto ele atravessa as coisas. Na borda do reino,
Knight pode usar o manto para atravessar e conhecer mais um guerreiro dos sonhos, Markov, um dos mais difíceis do jogo. Uma mariposa que decidiu seguir por um caminho de batalhas e que acabou morrendo. Agora que Knight já tem tantos poderes, ele já tá pronto para ir até a última sonhadora, a professora Monomon. Em sua biblioteca num lugar muito peculiar, uma parte da criação de Yun tomada por bolhas e águas vivas, e que se conecta a diversas outras áreas do jogo. O Canyon da Névoa. O Cânion da Névoa pode ser acessado no início do jogo, logo depois do Caminho Verde, sendo uma passagem boa para os ermos fúngicos, mas não tem como fazer nada, porque o Knight não tem a lágrima, então passar pelo ácido é um sofrimento, não tem o manto, então ele não tem como acessar o lugar onde o Cornifer tá escondido para cartografar, só que nesse ponto aqui do jogo, o protagonista já pode vagar pelo lugar inteiro, explorando essa área cheia de bolhas, lumélulas elétricas, águas vivas voadoras que explodem infecção quando são atacadas, e as suas inúmeras conexões com as outras áreas do jogo, até mesmo com a encruzilhada. Tem vários NPCs nessa área, como Willow, uma besouro girafa que se faz de querida, mas é uma canibal, e Millibel, a banqueira. Ela tem um banco onde o Knight pode abrir uma conta e guardar seu gel. Se ele morrer sem pegar seu dinheiro com a sua sombra, ele pode ir depositando e sacando o gel dele à vontade, a não ser que ele deposite mais de 2.500 moedas, que senão ela some. Sim, era uma fachada. Ela só pode ser encontrada depois na Casa dos Prazeres. A Casa dos Prazeres era um lugar de alimentação e entretenimento na Cidade das Lágrimas, onde tem alguns espíritos como Pog Thorax, um inseto que era um cozinheiro do lugar. É legal falar com ele, pois dá pra saber mais do mundo de Hollow Knight. Pois, quando a infecção chegou, a Cidade das Lágrimas foi trancada e, bem, alguns insetos como ele se renderam ao canibalismo. E Marissa, uma borboleta que era muito famosa na capital por cantar muito bem, e ela até se oferece para fazer uma apresentação pro protagonista. Até que finalmente ele encontra a banqueira, relaxando numa fonte termal e bem, ele tem um jeito de recuperar seu dinheiro. No Cânion da Névoa, mais longe, numa região com menos bolhas e tal, tem também o último monte do jogo, o Monte Luxuriante, onde Knight pode obter sua última magia do jogo com um xamã caracol já decomposto, depois de matar alguns mosquitos. Assim, ele pega a magia Espectros Uivantes. Uma onda de energia que o Knight joga pra cima no formato de gritos. Enfim, chega de papo furado. Knight chega na biblioteca e encontra o NPC dessa área que realmente importa, porque não tem como falar do Cânion da Névoa sem falar de Quirrell. A Temp Cherry fez um quadrinho oficial do gentil e habilidoso Quirrell, mostrando a história dele um pouquinho antes dele entrar em Hallownest. Ele sentia um chamado muito forte pelo lugar. Havia algo que despertava o interesse dele, o que fez o personagem lutar contra a própria Hornet para conseguir o que queria, mostrando os poderes da sua máscara, a mesma máscara de Monomon. Olhando a biblioteca da professora, ele lembrou de tudo. Ele era o assistente de Monomon, que, quando virou uma sonhadora, deu sua máscara para o seu pupilo com uma proteção adicional. Quando o receptáculo entra nessa biblioteca tecnológica e com uma arquitetura tão simétrica, Knight, procurando pela sonhadora, antes deve lutar com Humo, a água-viva gigante com poderes elétricos que protege a professora. Mas Knight não está sozinho nessa luta. E Quirrell o ajuda.
O plano é o seguinte: Knight vai desviando dos ataques da criatura enquanto Quirrell espera o momento perfeito para romper a sua camada, assim permitindo que Knight ataque o núcleo do monstro. O plano dá certo e eles matam a criatura, abrindo espaço para que eles encontrem a sonhadora. Quirrell respeita e gosta muito de Ignite, e entende suas motivações, seu desejo de acabar com a infecção e a responsabilidade que ele carrega com esse reino caído. E então, ele usa a sua máscara para reverter a proteção, permitindo que Ignite entre nos sonhos da professora. O último selo foi rompido. O último sonhador caiu. Quirrell é encontrado mais tarde no Lago Azul, descansando e apreciando aquela bela vista. E bem, Knight se senta com ele. Mas ainda não acabou. Além do Canyon da Névoa, existe a penúltima área que Knight deve entrar. Knight, finalmente, tá pronto para ir até os Jardins da Rainha. Essa área é sensacional, top 5 do jogo de longe. Toda a vegetação dela é diferente do Caminho Verde, tendo uma coloração verde mais forte e sendo bem mais alta. Essa área do jogo tem uma arquitetura criativa, belíssima e muito aberta. Olha esse banco com esse gramofone, janelas e essas alubas, os inimigos mais pacíficos do jogo, voando ali atrás. Ou esse com uma estátua gigantesca do rei, próxima do nosso cartógrafo favorito. Cornifer finalmente foi pra casa. Ele precisava de um descanso ao lado da sua amada depois de ter cartografado e vendido tantos mapas de toda a Hallownest. Bom, eles estão felizes. Voltando aos jardins, eu preciso falar da trilha sonora dessa área. Nessa área ela é perfeita. Uma mistura excelente de tensão com algo mais épico, misterioso e fantasioso. É muito legal. Logo na entrada, é possível encontrar novamente Cloth, a guerreira, inspirada por Knight para lutar contra os perigos desse jardim. Os inimigos dessa área são bem diversos, sendo eles moscas cobertas de grama, insetos que jogam espinhos de infecção solidificada e, louva-a-Deus, infectadas. Existe um grupo de louva-a-Deus nessa área e elas, junto dos espinhos e obstáculos, tornam essa área muito difícil. Passando por um grupo delas, é possível acessar o outro lado daquela sala em que o profeta de musgo pregava sobre a praga e, bem, o profeta foi consumido pelo que ele acreditou. E, mais em cima, dá para encontrar uma chave com um cadáver, a chave do amor. Com essa chave, Knight pode abrir aquela porta acolchoada vista lá na borda do reino, entrando assim na Torre do Amor, onde o protagonista começa a quebrar frascos muito familiares. Ele vai ouvindo uns barulhos até que chega numa grande sala para lutar
contra aquele que trancou e espalhou todas as larvas do jogo, o Colecionador. O Colecionador é um ser feito de puro vazio e um dos bosses mais estranhos do jogo. O tema dele é distorcido, ele joga as próprias coleções dele no Knight, fica pulando de um lado pro outro, gritando e rindo, até que ele finalmente é derrotado. Abrindo o caminho para o protagonista salvar vários Grubs e ter acesso ao mapa do Colecionador. Que revela onde estão todas as larvas restantes do jogo. Se o Knight pegar todas, o jogador ganha uma conquista, e Grub Father dá uma recompensa a ele, a elegia da larva mosca. Um amuleto legal que permite ao Knight jogar uma onda de energia cortante em seus inimigos quando ele tem todas as máscaras ativas. O Grub Father fica tão feliz agora que todos os seus filhos estão juntos que... Ei, que é isso? Enfim, voltando. Knight vai passando por um caminho cheio de insetos que vivem saltando em frente ao gigantesco corpo de um inseto ancião, até que ele chega finalmente na última estação de besouro do jogo. O besouro fica muito feliz que todas foram abertas, porque agora ele pode finalmente ir até a primeira estação de besouro, lá nos penhascos. É um extra do jogo que é bem legal, porém, logo antes da estação, o protagonista vê o túmulo de Marmu, a defensora escolhida pela rainha de Hallownest para proteger esses jardins, a última guerreira dos sonhos do game. O protagonista luta contra ela e pega a sua essência, e isso vai ser importante. Após toda essa caminhada, o protagonista encontra um portão de vazio. Atravessando ele e tentando não morrer, Knight é trancado num corredor e começa a lutar contra algumas louva-a-Deus, mas Cloth está com ele. Eles vão lutando, até que aparece aquele que liderou e guiou esse movimento de louva-a-Deus para a infecção. Aquele que tem seu trono quebrado na Vila Louva-a-Deus. O Lorde Traidor. O Lorde Traidor é um dos chefes mais difíceis do jogo. Ele é gigantesco, extremamente forte e o Knight precisa do manto sombrio para vencer ele. Claro, tudo fica mais fácil com a alma afiada e com o Cloth ao lado, mas ainda assim, o Lorde Traidor é muito difícil. Além de tudo, ele é um vilão com uma história bem interessante, sendo aquele que se rendeu à infecção e levou muitas louva-a-Deus consigo. Ele teve uma filha essa que era o amor de Zemer. O espírito dela tá nos Jardins da Rainha e é onde o Knight tem que depositar a flor delicada, aliás. Knight e Cloth vão lutando contra esse monstro até que o traidor fere gravemente Cloth. Mas antes, ela dá um golpe final em sua cabeça. E assim, os dois morrem. Apesar de seu fim, Cloth tá muito feliz por ter morrido como uma guerreira e por ter lutado ao lado de Knight, com seu espírito se tornando mais uma parte do Ferrão dos Sonhos. A morte do Lorde abre caminho para um lugar, uma esfera estranha com grandes raízes luminosas, protegida pela falecida Drea, a última dos 5 cavaleiros encontrada no jogo. Lá, Knight encontra a Dama Branca, a rainha de Hallownest, já cega e idosa, mas doce. Ela se escondeu em seus jardins e se prendeu nesse lugar, pois ela não queria mais procriar. Ela não queria mais criar receptáculos depois de ver o que o rei fez. Então, a mãe vê os objetivos e os motivos do filho e lhe entrega parte de um item crucial. Um fragmento branco.
Knight, saindo dos Jardins da Rainha e voltando para a Terra do Descanso, agora com todos os guerreiros dos sonhos derrotados, raízes coletadas e espíritos absorvidos, Knight já tem essência suficiente para ter o ferrão dos sonhos despertado. Um ferrão capaz de quebrar proteções mentais e entrar em qualquer sonho. E, com tanta essência, o protagonista também já pode ouvir uma história, contada pela vidente. Antes do Worm se tornar rei, Hollow Nest já era de certa forma estabelecida. E tinha um povo lá, a tribo das mariposas. E elas veneravam um ser superior, uma deusa mariposa gigante e radiante. Mas, quando a figura pálida chegou, ele monopolizou toda a veneração e atenção do reino, e as mariposas renunciaram à sua antiga deusa. Esse ser superior ficou enfraquecido e esquecido, mas os insetos começaram a se lembrar dela, devido às estátuas e registros. Começaram a sonhar com esse ser, e esse ser deu início à infecção. E, antes de partir, a vidente só faz uma última súplica. Radiância, nos perdoe. Agora com o ferrão dos sonhos despertado, Knight já sabe o que fazer. Agora que ele pode quebrar qualquer proteção com o ferrão dos sonhos, existe um lugar que antes era protegido e que agora ele pode entrar. Entrando na mente do cadáver da bacia antiga, Knight luta com as memórias dele. Esse é um molde do rei, um serviçal construído pelo rei pálido e feito de puro vazio, um guarda extremamente forte que protegia os castelos. Knight entra no lugar que o molde protegia. Esse castelo quase que etéreo, limpo, belíssimo. Sejam bem-vindos, plebeus, ao Palácio Branco. O Palácio Branco é perfeito. Toda a realeza, grandeza, glória, classe é passada perfeitamente pela decoração, arquitetura e tecnologia impossível e quase etérea, além da trilha sonora belíssima. O Palácio Branco não tem inimigos assim, além de alguns poucos moldes do rei, incluindo aquele do começo, uns moldes alados também criados pelo rei, e servos reais que se curvam pro Knight quando ele passa, por causa da marca do rei. Um detalhe que eu acho muito legal. Mas o Palácio Branco não precisa de inimigos, porque essa é a área mais difícil do jogo. O Palácio Branco é um desafio, cheio de lanças, espinhos e serras. Muitas serras. Serras voando pra lá e pra cá, fazendo sons que dão calafrios em qualquer jogador de Hollow Knight que ouve elas de novo. Existem inúmeros padrões muito específicos em tempos muito certinhos que o jogador tem que passar, usando os poderes de movimento da melhor forma possível. Bancos nessa área não são só um descanso, são um refúgio. Sério, eu saí estressado na vida real depois que eu terminei essa área. Não uma raiva gamer normal que todo mundo tem. Não, eu real saí com estresse dessa área. Existem amuletos que podem muito bem facilitar o progresso no palácio, como o sangue da colmeia. Knight vai avançando. Ele entra num lugar cheio de vazio. Moldes e servos mortos em pura escuridão. Até que o protagonista chega na presença do seu pai, o rei pálido, morto. Um dos personagens mais inteligentes da ficção, com todos os seus planos, sua crueldade, sua glória, mesmo tendo se autoproclamado Deus, agora morre em seu trono, rodeado de vazio. Knight bate nele, o derrubando do trono e... tem um negócio muito interessante que ele pode fazer.
Eu amo essa cena. Ela mostra muito bem como que o Knight se tornou Hallownest. Ele se tornou a história do reino, ele se tornou todos os lugares. Enfim, o corpo do rei expele algo. O segundo fragmento branco que dá origem à alma do rei. A alma do rei é um amuleto que, simplesmente, recarrega sozinho a alma do protagonista. Na descrição, diz que esse amuleto pode abrir um lugar, um local de nascimento. Acho que você já entendeu qual lugar de nascimento que essa descrição está falando. Knight precisa voltar para o abismo. Lá existe um lugar, um templo que ele pode usar os espectros e transformar eles nos gritos do abismo. E, com a alma do rei, Knight abre o caminho entre os ossos de seus irmãos. Ele vai andando por esses caminhos até que ele chega no local de nascimento, com uma grande esfera negra que reflete a imagem do protagonista. Ele então usa o ferrão dos sonhos nessa esfera e começa a se lembrar. Knight se lembra do dia. O dia em que ele escalou o abismo. Ele vai subindo e subindo enquanto todos os seus irmãos caem para a morte. Mas ele não é escolhido. Outro é. Knight nunca foi o principal, mesmo sendo protagonista. E assim, a alma do rei se transforma no coração vazio. O coração vazio é um amuleto que agora faz parte do Knight, para sempre. Esse amuleto permite que seus irmãos não lutem com ele, nem a sua sombra, porque eles reconhecem o vazio do protagonista. Knight agora tem a última coisa que faltava para concluir sua jornada. Chegou a hora. Hora de voltar para a encruzilhada, para o templo do Ovo Negro. Lá, Hornet fala um pouco com seu meio-irmão, antes dele entrar naquela casca. Knight vai em direção àquele que não teve custo demais para ser feito, aquele sem mente para pensar, sem vontade para quebrar, sem voz para chorar em sofrimento. O filho de Deus com o vazio. Essa história nunca foi sobre Knight, mesmo com tudo que ele fez, e sim sobre aquele que agora o encara, aquele que selou a luz ofuscante que assolou os sonhos dos moradores de Hallownest. Ele é o receptáculo. Ele é o cavaleiro vazio. O Hollow Knight. Meu chefe favorito e meu personagem favorito do jogo. Não só pela batalha contra ele, que é incrível, ele tem vários movimentos próprios, vários poderes, a infecção dentro dele sai de controle várias e várias vezes. Nem só pelo tema dele, que na minha opinião é o melhor tema do jogo, mas pela história do Hollow Knight.
O título de Hollow Knight nunca foi do protagonista, e isso acaba com qualquer confiança do jogador e estabelece uma inimizade entre os irmãos. Um quer acabar com a infecção, o outro já fez o sacrifício e já tá pronto. Ele só quer defender os planos que o seu pai fez há muito tempo, porque, no fim das contas, o Hollow Knight também não é vazio o suficiente. Ele só era um pouco mais que seus irmãos. Isso é nítido não só na cutscene do nascimento, mas também numa parte do Palácio Branco que eu não falei. O caminho da dor. Um desafio opcional muito difícil que, no final, mostra uma cutscene do Hollow Knight e do rei tendo um momento de pai e filho juntos, mostrando que ele não é vazio. E é o fato dele não ser vazio que fez com que ele não conseguisse suprir a infecção completamente. Aquilo que fez a sua cabeça rachar no início do jogo e aquilo que chamou o Knight. O Hollow Knight é uma idealização que todo o reino acreditou, e que agora eles lutam pra ver se é verdade. O Cavaleiro Vazio, após ver que o Knight está vencendo a luta, ele faz isso. Uma tentativa desesperada de acabar com a infecção, pro seu irmão não vencer. Mas, Knight continua batalhando. E quando o Hollow tá prestes a fazer aquilo de novo, Hornet chega e ajuda Knight, abrindo a cabeça do seu irmão, dando uma chance. E agora, Knight tem uma escolha. Ou ele ataca seu irmão, absorve a infecção e se torna um novo Hollow Knight, trancando ele e a sua irmã para sempre, ou ele usa o ferrão dos sonhos e entra na cabeça do seu irmão para acabar com a infecção pela raiz. E Knight faz a sua escolha. Knight chega em um novo plano e desafia o Sol? Não. Não é o Sol. É a infecção. É aquela que condenou Hallownest pelo seu esquecimento. Aquela que a vidente se arrepende de ter abandonado. Que infectou todos os insetos, incluindo Myla. Que desafiou o rei. E a causa do sacrifício do cavaleiro. A praga. A luz. A radiância. Tá, vamos lá. A radiância é a última chefe do jogo e a mais difícil de todas. Ela é, em termos de jogabilidade, a junção de todos os chefes do jogo e tem inúmeros poderes. Ela voa, se teleporta, manipula energia de luz, faz construtos em espinhos de luz. A trilha sonora da batalha contra ela é épica, é lendária, mostrando toda a grandiosidade do conflito entre o Knight e essa deusa. Conforme ela vai perdendo a luta, ela faz plataformas e mais plataformas extremamente difíceis, tentando o máximo possível fugir do vazio que acompanha Knight. Ela sobe e começa a jogar raios no Knight, mas ele vai subindo e subindo, com seu coração vazio ao lado de seus irmãos. Até que ele dá o golpe final. E o seu irmão o acompanha.
Knight morre. Mas... seus irmãos o olham do abismo, serenos, sabendo que o propósito para qual todos eles nasceram e foram descartados foi cumprido, e que de certa forma Hallownest foi salva. Então, eles podem descansar. Fim das idealizações. Não sonhe mais. Hollow Knight é uma obra-prima. Claro que você pode só matar os sonhadores e se tornar um novo Hollow Knight e fechar o jogo. Mas eu escolhi o final do Não Sonhe Mais por causa da sua mensagem, sabe? Hollow Knight é sobre valorizar as relações com as pessoas e esquecer as idealizações, esquecer o ego, esquecer a idolatria. É um jogo cheio de conteúdo e de coisas que eu nem falei nesse vídeo. A benção de Salubra, quando o Knight pega todos os amuletos, todo o negócio da Johnny e do sangue vital, um extra do jogo bem interessante, a tribo das Tecelãs, que são umas aranhas bem especiais no Ninho Profundo, que cuidaram da Hornet e tal. Tem um modo Alma de Aço, em que o Knight não pode morrer, porque a morte é definitiva e não tem sombra. As diversas boss fights muito legais que existem nos panteões, e o final próprio que ele tem, mostrando uma interação misteriosa entre o Hollow Knight e Hornet. É por todo esse conteúdo, história e amor que Hollow Knight é um dos jogos indies mais amados de todos os tempos. Criou uma legião de fãs, foi para várias plataformas e deu origem a diversos influencers e a diversos vídeos pela internet. Todos esses influencers e todo o conteúdo desse jogo criou uma base de fãs gigantesca. Alguns até fizeram as suas próprias DLCs e modificações para o jogo, como por exemplo a Corte Pálida, onde o Knight pode lutar contra cada um dos 5 cavaleiros, ou até mesmo a DLC do Áspide Ancião, um desafio muito interessante. Tem também o Hallownest Vocalized, que dubla todos os personagens do jogo e traduz para inglês, já que os personagens do jogo falam uma língua própria e tal. Isn't this a contrast from the Crossroads? Such a humid, lively place. Todo esse amor se estendeu até mim. Hollow Knight foi uma experiência maravilhosa, apesar de eu não ter aproveitado o jogo da melhor forma possível, eu ainda assim amo ele e ele é um dos meus jogos favoritos. É toda a qualidade que a equipe botou que criou esse amor e a expectativa colossal para Silksong. Silksong tá chegando, já saíram imagens da Hornet e tal, e eu tô ansioso e quero muito jogar e falar sobre essa obra tão aguardada. Até lá!